Graça e paz. Boa noite, tudo bem? Graça e paz. Quero compartilhar com vocês, baseado naquilo que o pastor vem falando com a gente durante esses últimos tempos. Se quiser pôr a arte aí, que é da série de ministrações dele. Então, até o momento nós vimos a respeito de 3 igrejas ali do livro de Apocalipse. E aí eu quero refrisar com vocês aquilo que foi falado e algumas coisas a qual o Senhor colocou no meu coração a respeito ali das 3 primeiras igrejas, né? Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E aí, e até para, acho que dar uma contextualizada para vocês, Gui, vem cá rapidão. Ontem a gente estava no GC Upload e o Gui fez uma pergunta. Qual foi a pergunta que você fez ontem? Ai, desculpa. Tá nervoso? Tô. Tá, mas o que você perguntou para mim ontem sobre ouvir a voz de Deus? Como Deus fala com você? Obrigadão, viu? Ontem a gente estava no Upload e a gente estava falando sobre ouvir a voz de Deus e tudo mais. E ele falou assim, tá, mas como que Deus fala com você? Como que é a voz de Deus? E aí tem tudo a ver com a nossa administração, que tem ouvidos, ouça. Ele perguntou, tá, mas como que eu vou ouvir? Como é que funciona isso? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, amém? Abra aí na Bíblia o livro de João. Assim como o Apocalipse foi escrito por João, agora a gente vai abrir o livro de João. João 8:47. João 8:47. E por mais que a gente... Tá ligado isso aqui? Então tá bom. Por mais que a gente coloque ali no projetor e tudo mais, assim como a gente vem sempre comentando aqui na igreja, venho falando, eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês, olhem o celular de vocês, caso não seja com a Bíblia física. E aí tem uma questão educacional, não é que você desconfia do pregador, é porque eu vou até compartilhar com vocês algo que eu venho aprendendo desde pequeno. Sempre que a pessoa está lendo a Bíblia, eu vou acompanhando, porque de fato eu quero entender aquilo que ela está falando, e possa ser que Deus me destaque algo especificamente para mim. Então a gente vai estar ali na Bíblia e você vai ler aquela parte específica, o pregador vai estar falando, e talvez alguma coisa assim pule aos seus olhos. Então tenha esse hábito, não porque você desconfia do pregador, mas é porque Deus sempre está falando com você e vira algo educacional. Se Deus o livre, aparecer alguém aqui pregando alguma inverdade, você vai estar com a Bíblia aberta e vai falar, olha, isso aqui está errado. Então é algo sempre educacional, é algo sempre bom. A gente faz questão de projetar aqui, mas a gente pede para que você abra seu celular ou pegue sua Bíblia física, porque isso é algo bem educacional, beleza? Então, o livro de João, capítulo 8, versículo 47, diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eita. Bom, a gente está falando sobre quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja. Isso aqui é só um recorte de um trecho ali que João descreve Jesus falando às pessoas sobre ouvir a voz de Deus. E eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões. Como eu comentei agora há pouco, até o momento nós olhamos para 3 igrejas específicas que é citada em Apocalipse: Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Bom, e quando a gente fala de Apocalipse, é bom que fique muito, muito claro, sem sombra de dúvida ou variação na nossa cabeça, que Apocalipse é um livro de esperança, não é um livro ruim. Oh meu Deus do céu, é um apocalipse, é o fim do mundo, né? As pessoas até falam por aí, um apocalipse de zumbi, um apocalipse de robôs. Olha, apocalipse significa revelação. Revelação, então, quer dizer que João teve um apocalipse, ou seja, ele teve uma revelação de Deus a respeito, no caso dele, do fim dos tempos. E o fim dos tempos é só um novo começo. Então, para a gente, é um livro de esperança. Por mais que as pessoas façam filmes mostrando o mundo sendo destruído, tudo acabando e não sei o quê, essa é a visão do mundo. Nós temos uma visão, quando nós lemos Apocalipse, que existe esperança e que no final tudo vai dar certo. Amém? Então, é bom que você fique com isso na sua cabeça. É um livro de esperança, é um livro de amor de Deus para nós. Então, vamos lá. Como eu comentei até agora, nós vimos essas 3 igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Elas estão, né? Estavam, melhor dizendo, situadas ali na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E bom, quando a gente começa a ler um pouquinho, ou que a gente já leu aí nas últimas semanas, nós começamos a ver que Jesus, ao falar com João a respeito dessas igrejas, ele geralmente traz um elogio, uma repreensão, uma exortação e uma promessa. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente.
Quando a gente fala de exortação, como eu comentei de manhã, não é algo ruim. Exortação significa chamar para perto. Então, de fato, tem algumas exortações que é como se fosse um grito, né? Quando você está aprontando, sua mãe grita aqui, vem cá, menino! É uma exortação. Mas possa ser que você tenha caído e ralado o joelho. Sua mãe chega, dá aquele abraço, fala, vai ficar tudo bem. É uma exortação. Então, exortação não é a forma, mas é de fato o que é. É quando você chama a pessoa que está errada, ou desviada, ou longe, para perto. Então, isso significa exortação. Amém? Dito isso, quando a gente lê a carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7, da qual nós já vimos há umas 3 semanas atrás, nós vemos ali que é uma igreja que recebe alguns elogios de Deus. Né? É uma igreja que trabalha arduamente, é uma igreja que se esforça. Pode-se dizer que é uma igreja que tem bastante voluntários, se a gente fosse comparar com os tempos atuais. É uma igreja que tem bastante ministérios, é uma igreja que aparentemente funciona muito bem. Se fosse nos dias atuais, eu arriscaria dizer que é uma igreja bonita, com telão LED, com culto, sei lá, todo dia, com vários GCs, e que batiza 200, 300 pessoas todo final de semana. É uma igreja que está ali, ó, está indo bem, aos nossos olhos. É uma igreja que também rejeita os falsos apóstolos. Nossa, é uma igreja, poxa vida, legal. Mas aí tem uma repreensão. Jesus fala para essa igreja que eles abandonaram o primeiro amor. Um pouquinho pesado, mas era a realidade daquela igreja, que muitas vezes é a realidade na nossa vida. Da qual nós estamos tão preocupados em performar, em fazer as coisas, em colocar as coisas em práticas, que a gente perde o primeiro amor. E quando a gente fala primeiro amor, talvez a gente está olhando numa visão matemática, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas dentro desse texto, o primeiro amor vem de principal amor, não de ordem de importância, mas aquele amor que é a centralidade de tudo. Então, quando nós lemos nessa carta a Éfeso que eles perderam o primeiro amor, é que eles deixaram de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eles faziam muitas coisas e faziam muito bem. Era uma igreja muito performática. E o problema aqui não está na performance, mas é quando a gente coloca a performance acima do amor de Deus. É quando eu falo, mas eu estou na igreja todo domingo, no culto de manhã e à noite. Mas eu estou em todo o GC, eu estou participando de tudo. Mas muito mais do que fazer, o que motiva aquilo que você faz. Então existe um chamado aqui para que a gente possa, não somente aquela igreja, mas que a gente possa olhar para dentro daquilo que nós estamos vivendo como cristão mesmo e entender. Eu estou vivendo esse primeiro amor, ou esse amor principal que é Jesus? Aquela igreja não estava. Mas quando a gente fala de repreensão e exortação, é muito legal porque nós vemos um Deus que se importa tanto com aquela igreja, que ele faz questão de mostrar onde eles estão acertando, porque a igreja fazer coisas boas não era um problema, mas ele mostra o que eles estavam fazendo de bom, mostra o que não estava legal e o chama para perto, uma exortação. Então, se Deus está te dando uma bronca nessa noite, saiba que Ele te ama tanto, que Ele fez questão de parar tudo que Ele poderia estar fazendo diferente na sua vida para te chamar a atenção, para que você chegue perto. Então, ser chamado a atenção também não é algo ruim, é misericórdia de Deus. Amém? E tinha uma promessa ali no final, que quem vencer comerá da árvore da vida no paraíso de Deus. Amém? Essa é a promessa que Deus tem nos dado. Então, como eu disse, é uma igreja performática, que fazia muitas coisas, mas que tinha perdido esse amor principal, esse amor intencional. Então, eu quero te convidar a que você repense sobre aquilo que você viveu esse ano. A gente está chegando já no fim do ano. Talvez você tenha participado de algum GC, talvez você tenha participado de algum projeto de esporte, algum projeto de evangelismo, talvez você tenha participado de algum ministério específico. Mas eu quero que você pense, aquilo que você fez, de fato, qual era a sua motivação? Talvez é o momento ali de começar a pôr essas coisas em ordem. E isso é bom, não é para trazer um peso, é para você olhar e falar, meu Deus, como Deus é bom. Eu poderia simplesmente passar mais um ano vivendo dessa forma, mas Ele me chamou hoje para repensar as minhas atitudes. Glória a Deus. A segunda carta é a carta à igreja de Esmirna. Está no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. E ali o foco dessa carta, especificamente, é para falar da fidelidade na perseguição da qual essa igreja estava passando. De fato, essa igreja é elogiada, porque por mais que ela esteja passando por sofrimento e pobreza, e quando eu falo pobreza, não é algo metafórico, era algo real. As pessoas ali sofriam perseguições
perseguições, e aí não é porque alguém xingava elas na rua, é porque de fato elas eram perseguidas. O pastor até pregou que um dos seus líderes ali chegou a ser morto. E as pessoas, além de serem perseguidas fisicamente, elas não conseguiam emprego, não conseguiam comprar as coisas, elas eram perseguidas de vários lados. E quando a gente lê essa carta, quando Deus está falando com eles, ele ainda fala, olha, e as coisas vão piorar mais um pouco, mas permaneçam firmes. Essa carta não tem nenhuma repreensão para eles, mas tem uma exortação, que é, olha, permaneça firme, seja fiel. Lembra que eu falei que exortação é chamar para perto? Então Jesus, olhando a situação deles, falando com eles, falando, olha, as coisas ainda vão piorar um pouquinho, mas permaneça firme. Por quê? Porque aquele que permanecer vencerá e não passará pela segunda morte. Alguns de vocês, não todos, podem até morrer, mas isso vai ser uma coisa momentânea, há de ressuscitar no último dia. Mas a segunda morte, a condenação para vocês, pode ficar tranquilo que vocês não vão passar por isso. Então, aí, até de manhã eu comentei também, é muito legal a gente começar a olhar essas duas primeiras igrejas. E quando eu estava lendo, quando o pastor estava lendo com a gente, eu lendo aqui, depois eu lendo em casa, algo me saltou os olhos. Que não é porque algo está indo bem, não é porque algo está demonstrando números, que Deus está aceitando. Quando eu vejo aqui a primeira carta que nós lemos, que foi a de Éfeso, é uma igreja que estava indo bem, que tinha números, que tinha resultados humanos, que você olhava assim e falava, nossa, que igreja exponencial, que igreja que se movimenta, que igreja bonita. Mas Jesus falou para eles, olha, eu tenho algo contra vocês esqueceram o primeiro amor. Abre aspas aqui, né? O dar certo não necessariamente é algo que Deus aprova. Talvez você está baseando a sua vida naqueles frutos que você tem conquistado. Mas eu aumentei o meu salário, mas eu consegui isso e aquilo, mas eu conquistei tal coisa. Mas o que Deus pensa sobre aquilo que você conquistou? O problema não está nas conquistas, o problema é quando a gente tira a centralidade de Deus da nossa vida. É quando eu deixo Deus de escanteio, eu uso Ele como uma segunda opção, terceira opção. Então o convite de Deus, quando eu vejo nessa primeira carta aqui, a igreja de Éfeso é: volte ao primeiro amor, volte a ter Cristo como centro de tudo, que aí não vai ter problema. Em contrapartida, em Esmirna, nós vemos uma igreja que era perseguida, as pessoas estavam pobres, o líder foi morto, estava tudo de ponta cabeça na sociedade, mas era uma igreja aprovada por Deus. Então, o abre aspas, dar certo não necessariamente é ser aprovado por Deus. E aquilo que muitas vezes parece estar dando errado, nossa, minha vida vai de mal a pior, permaneça fiel, porque Deus está aprovando. Então a gente precisa começar a ter essa noção, que não necessariamente aquilo que eu performo é aquilo que Deus aprova, e vice-versa. Quando eu vejo também essa carta a Esmirna, ela tem algo um pouquinho diferente, eu até comentei também, que quando nós lemos as cartas, nós vemos Jesus falando, eu conheço as tuas obras, eu sei onde você está, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, mas na segunda carta está falando assim, eu conheço a tua dor, eu conheço a tua tribulação, eu sei aonde você é pressionado. Deus sabe o que você passa. Deus não está alheio àquilo que você passa, Deus não está alheio àquilo que você vive. Deus sabe o que você faz, Deus sabe o que você sente e Deus sabe aonde você está. E isso é importante que a gente tenha essa noção, porque muitas vezes a gente lê essas cartas de Apocalipse e eu falo, não, aquilo foi para aquela igreja naquela região, e de fato foi, mas não se limita apenas àquilo. Essa é uma verdade sobre o caráter de Deus que nós aplicamos na nossa vida hoje. Deus sabe aonde você está. Eu não estou falando de um lugar físico, Deus sabe aonde você está. Deus sabe o que você tem feito e Deus conhece a sua dor. Quando eu vejo essa carta aqui de Esmirna, isso vem muito à minha mente, de que Deus não está alheio àquilo que a gente sente e passa. Então não é porque a gente está passando por uma tribulação que Deus nos abandonou. Ao contrário, Ele não só sabe, mas Ele há de providenciar algo novo. Algo que transcende até mesmo o nosso tempo. A promessa aqui para esse povo era, olha, alguns de vocês até serão mortos, mas tenha fé, porque o que eu tenho preparado para você é muito maior. Amém? E quando nós olhamos também a terceira carta que nós lemos, nós vimos tanto com a faixa quanto com o pastor, ali em Pérgamo, em Apocalipse, que é de 12 ao 2, né, do 12 ao 17, é uma igreja que também tem alguns pontos positivos. É uma igreja que combatia a idolatria e a imoralidade. Quando Jesus vai falar a respeito dessa igreja, Ele vai falar assim, olha,
é uma igreja que tem uma firmeza em Cristo, mesmo em meio às perseguições. Mas tem uma repreensão ali. Que algumas pessoas dessa igreja estavam seguindo falsas doutrinas, tanto de Balaão quanto dos nicolaítas. A gente vai te explicar já o que significa isso. E a exortação é, olha, arrependam-se rapidamente. Não é simplesmente arrependa, não, arrependa-se o mais rápido possível. Porque quem vencer receberá um maná escondido e uma pedra branca e um novo nome. Essa é a promessa. Então, quando eu olho para a igreja de Pérgamo, algumas coisas me chamam a atenção. É uma igreja razoavelmente ok, digamos assim, tem lá os seus pontos positivos, mas ele vai trazer um ponto muito sério, que tem muito a ver também com aquilo que a gente tem vivido hoje, que a igreja já viveu no passado e vai continuar vivendo também, que é sobre as falsas doutrinas. E aqui ele vai citar dois nomes, né? A doutrina falsa de Balaão ou os nicolaítas. Balaão é um personagem que é citado lá em Números, do 22 ao 24, era um profeta ou um falso profeta, que em determinado tempo ele foi pago para que ele profetizasse contra o povo de Deus. Ele chega em um determinado local, e quando ele vai profetizar contra o povo de Deus, ele não consegue. Ele vai abrir a boca dele e proferir maldições sobre o povo de Deus. E aí ele fala assim ainda, olha, como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa? Eu não posso fazer isso. Ele não consegue. Ele vai amaldiçoar, ele acaba abençoando o povo de Deus. Isso está em Números, do 22 ao 24, se você quiser ler na sua casa depois. Pois bem, só que esse cara, ele não tem vergonha na cara, ele permanece ainda errado. Então o que ele faz? Já que eu não posso amaldiçoar o povo de Deus, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar então tudo aquilo que esse povo tem aprendido nas leis de Deus, eu vou distorcer um pouquinho. E aí ele começa a apresentar mulheres de outros povos, ele pega aquilo que Deus apresentou para aquele povo e começa a distorcer, e parte do povo de Deus começa a se desviar. Então, já que ele não podia amaldiçoar, ele tenta perverter o povo de Deus. E isso dá certo até um certo ponto. Quando a gente fala dos nicolaítas, chega a ser até um pouquinho triste, porque quando a gente olha na história, eu fui pesquisar também, porque eu não sabia quem eram os nicolaítas. Ele possivelmente, né, ele é citado ali em Atos. Ele foi escolhido pelos apóstolos. E Nicolau, né? E ele se desvia. E aí mesmo ele aprendendo com os apóstolos a doutrina de Cristo, ele distorce aquilo e a partir daí se cria uma seita. Então quando nós lemos aqui na igreja de Pérgamo, que algumas pessoas estavam seguindo doutrinas de Balaão ou dos nicolaítas, é que as pessoas elas estavam seguindo uma seita. Era um grupo de pessoas que pegavam a palavra de Deus, distorciam um pouco ali, e as pessoas falavam, mas isso aqui é tão mais legal, é tão mais lucrativo, vou seguir essa outra vertente aqui. E quando nós lemos isso em Apocalipse, a Bíblia fala que assim, olha, alguns de vocês têm seguido isso, mas eu sei que boa parte de vocês odeiam os nicolaítas e essa doutrina. E isso é um ponto bom para vocês, é um ponto positivo. Mas as pessoas que estão seguindo essa doutrina falsa precisam se arrepender rapidamente. E a gente precisa começar a entender um pouquinho desse aspecto que é muito, muito, muito importante. Quando eu entendo o verdadeiro evangelho, o evangelho puro e simples, eu não preciso me preocupar com as vertentes. Tanto é que eu particularmente não gosto muito dessas subdivisões, né? Evangelho da prosperidade, evangelho coach e tal, porque são desvios do evangelho. Tudo aquilo que é um desvio do evangelho não é evangelho. Então eu posso falar que é uma linha coach, uma linha da prosperidade, uma linha social, econômica, não sei, mas isso não é evangelho. Mas já comentei aqui antes também, você quer fazer um treinamento com coach? Não tem problema, isso serve muito bem na sua vida, para você vender mais, performar mais no seu trabalho, ser uma pessoa que acorda cedo, está tudo certo. Mas isso não substitui o evangelho. O evangelho é soberano, ele é poder de Deus para a salvação. O coach, você muda os seus hábitos e está tudo bem. Quando a gente vai falar também de prosperidade, você quer ser próspero? Ore a Deus, trabalhe mais, estude mais, e ok.
vida sua, vida financeira sua. Mas isso não substitui o evangelho, e o evangelho não serve para te enriquecer. O evangelho é outra coisa. Você quer ser rico? Tem outros meios para isso, mas não é através do evangelho. Você precisa até entender se de fato é aquilo que Deus quer para a sua vida. Fica aí a dica. Mas quando a gente fala do evangelho, se eu sei o verdadeiro evangelho, eu não me preocupo com os falsos. Se eu tenho faz de conta que eu sou especialista aqui em diamantes. Eu entendo que diamante, qual é o verdadeiro, qual é o falso. Aí chega a Júlia aqui e me entrega um diamante falso. Aí eu vou olhar e falar, olha, eu sei que o verdadeiro não tem tal coisa. Esse aqui tem. Júlia, me desculpa, você foi enganada, esse diamante aqui não é verdadeiro. Aí chega a Fátima com outro tipo de diamante também, que parece muito com o verdadeiro, só que eu entendo tanto o que é verdade, né? Qual que é o aspecto de um diamante verdadeiro, que eu vou olhar para aquilo e vou falar, olha, esse aqui até parece, brilha igual, sabe, derrubei no chão, não quebrou, fiz todos os testes, não quebrou, mas olha, esse aqui não é verdadeiro. Então a minha preocupação agora não é eu ficar combatendo ou entendendo todas as variações possíveis, mas se eu entendo o que é verdadeiro, sempre que o inimigo vier com algo falso, eu vou falar, isso aqui não é verdadeiro. O próprio Paulo vai dizer isso, olha, se aparecer um anjo pregando um evangelho que não foi esse que eu tenho vos ensinado, olha, é anátema, é lixo, não aceite. Ah, mas é tão legalzinho, tem mostrado resultados. Olha a carta aqui que nós lemos na primeira igreja, olha, vocês têm apresentado resultados, mas têm perdido o primeiro amor. Não é porque algo, entre aspas, dá certo, que é aquilo que Deus aprova. Então a gente precisa ter esse olhar clínico e crítico no bom sentido, de se de fato aquilo é o verdadeiro evangelho. Amém? Então quando a gente olha para as cartas aqui de Pérgamo, a gente precisa olhar nesse sentido. E olhar para a nossa vida, será que de fato eu tenho dado ouvidos ao verdadeiro evangelho, buscado o verdadeiro evangelho, eu tenho aceitado doutrinas erradas? Quando olha essas doutrinas erradas, é bom que também a gente entenda, né? Eu expliquei quem era Balaão, quem eram os nicolaítas. Como eu tinha comentado com vocês, tanto um quanto o outro foram pessoas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que eram um movimento herético, digamos assim, ou seja, eles apresentavam Cristo e mais alguma coisa, no caso dos nicolaítas. No caso de Balaão, ele distorcia a lei de Deus. Então ele falava assim, no caso de Balaão, olha, você pode se misturar com o povo X e Y. E Deus tinha falado que não. Não, mas você pode, olha só, tal pessoa se misturou e está prosperando. Você acha que Deus não é Deus que prospera? Pode se misturar. Ah, você não pode fazer isso aqui? Não pode sim, ó, fulano está fazendo, não está acontecendo nada. E o povo ia se desviando. E não só isso aqui é só um exemplo bobo, mas ele começou a colocar cultos e idolatria, até mesmo imoralidade sexual em meio ao povo de Deus. Isso no Antigo Testamento. Quando a gente vê os nicolaítas, era muito parecido. Era um povo que veio através daquele Nicolau que eu falei para vocês, que andava com os apóstolos. Ele começou a apresentar coisas para a igreja primitiva que distorcia a graça de Deus, ou seja, já que vocês são salvos, olha, você pode fazer isso aqui, Jesus é bom, Ele não vai ligar para isso. Você pode fazer isso, você pode ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 esposas. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. Se te faz bem, se te faz feliz, siga o seu coração. Não é bem isso não. Isso é um ensinamento antigo. Tanto o Balaão quanto os nicolaítas, eles enfatizavam, né? Ao invés da liberdade em Cristo, uma libertinagem, e apresentava a palavra de Deus como um salvo-conduto para que aquelas pessoas vivessem em libertinagem. Como eu comentei também, era muito ligado, tanto um quanto o outro, à idolatria e à imoralidade sexual. Então a gente percebe esse agir maligno no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Quando eu olho para o Éden, era a mesma coisa. A serpente apareceu à mulher e distorceu aquilo que Deus disse. Ela colocou em dúvida, será que Deus disse isso mesmo? Olha, mas Deus não disse isso. Ela até usava a palavra de Deus, transformava numa pergunta e colocava dúvida no coração. Então, isso é uma estratégia antiga do inimigo. Essa semana vou abrir aqui um parênteses, eu estava jogando um joguinho, foi a forma como Deus falou comigo, foi muito simples. Era um joguinho que tinha 3 torres no inimigo, eu tinha 3 torres, eu tinha que defender as minhas torres e atacar do inimigo. Aí eu jogava e perdia. Aí eu descobri uma técnica que eu tinha que, percebi. Que se eu colocasse uns personagens bem fraquinhos, mas bastante personagem no campo ali, o meu inimigo, quando ele fosse atacar, ele ia se distrair. Eu ia lá, atacava a torre dele. Aí eu botava um monte de personagem fraquinho no campo,
o meu inimigo ia lá, se distraía, e eu atacava a torre dele e eu ganhava. Eu comecei a perceber, eu falei, nossa, agora descobri um macete para esse jogo. Eu percebi que o diabo faz a mesma coisa na nossa vida. Ele vai colocando várias distrações na nossa vida. Mas coisinhas simples. Ah, isso aqui é tão bobo, pode fazer. Ah, não, tem tal situação. Ah, não, tem uma doença, tem não sei o quê. E as distrações vão aparecendo. E ao invés de eu perseguir para o alvo, focar no meu alvo, eu começo a me distrair. Começo a me distrair com uma festa, eu começo a me distrair com as amizades, e está tudo bem, como até o Lipão comentou, festa é bom, não tem problema, é bom estar com os amigos, mas isso não pode me distrair. Relacionamentos são bons, mas isso não pode me distrair. E o problema é que a gente tem pegado aquilo que é bom muitas vezes e se distraído. Olha a primeira igreja que nós lemos aqui, era uma igreja que performava, ela fazia coisas boas, mas se distraiu naquilo que ela estava vivendo. A segunda igreja nem sequer leva bronca, mas era uma igreja que era perseguida, e muitas vezes o inimigo vai nos distrair com as perseguições, seja dentro da família, no trabalho, no emprego. Algumas pessoas podem se levantar contra a nossa vida e a gente se distrai. E a terceira aqui são as falsas doutrinas, outra forma de nos distrair. São coisas que são apresentadas, que parecem corretas, que parecem boas, mas que nos distraem. E a gente fica se preocupando com essas coisinhas que são pequenas, porque eu falo que é pequena. A falsa doutrina, ela é falsa. E se eu tenho que é verdadeiro, eu vou focar naquilo, vou viver o poder e a manifestação do Espírito Santo, e as pessoas que estão à minha volta vão perceber, olha, tem 500 doutrinas sendo aparecidas, mas ele está vivendo de uma forma diferenciada, então essa é a verdadeira. Só que a gente se preocupa tanto com as outras coisas, que a gente começa a se distrair. E muitas vezes a gente acha que está fazendo algo certo, vivendo algo bom, só que a gente se distrai. E nisso nós somos atacados, e nisso nós nos perdemos. Então, voltando aqui à mensagem, isso Deus me chamou a atenção, que era, nós precisamos ter um foco. Quando eu tenho foco, por mais que as coisas aconteçam ao meu redor, eu não me perco. Não é que eu vou viver alheio às coisas, mas eu vou saber que Deus não está alheio à minha dor, aonde eu estou e às minhas obras. E Ele se importa tanto comigo, que Ele entende aonde eu tenho acertado, mas Ele me mostra os pontos que eu preciso melhorar. Assim como Ele fez com essas cartas a cada igreja, Ele faz isso na nossa vida. Então, isso tem muito a ver com o caráter de Deus. Deus é bom. Isso é algo que eu sempre repito aqui, mas a forma como eu conheço a Deus determina como eu me relaciono. Então, se eu entendo que Deus é bom, que Ele se importa comigo, que Ele me corrige quando necessário, eu preciso então dar ouvidos. E é isso que nós lemos lá no início, foi isso que o Guilherme tinha perguntado. Nós lemos no início assim, olha, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. O ponto é, às vezes o inimigo começa a colocar situações na nossa vida, porque Deus está falando com a gente, se Ele coloca distrações, por mais que Deus esteja falando, eu me distraio com as coisas, eu não presto atenção naquilo. O tema geral dessa série de mensagens é quem tem ouvidos, ouça. A palavra-chave que nós lemos aqui foi em João 8,47, que fala assim, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Ali era Jesus falando para um grupo de pessoas. E eu creio que esse grupo de pessoas não está aqui, porque vocês são de Deus. E de fato, Deus está falando com a gente. Se eu entendi que o inimigo está tentando colocar distrações na minha vida, então o que eu preciso fazer? Eu perguntei isso para Deus, Deus me lembrou de Deuteronômio. É uma oração que os judeus até hoje fazem, os judeus mais ortodoxos. E essa oração, ela fala assim, olha, ouça Israel, ou ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, fala assim, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E essas palavras eu te ordeno estarão no seu coração. Então, os judeus mais ortodoxos acordam de manhã e oram isso pela manhã. Ok, legal. Só que essa palavra não é simplesmente uma oração judaica, ela está na Bíblia, então ela fala muito com a gente. E quando a gente lê essa palavra, ouve Israel, é de uma palavra do hebraico chamado chamá, ou shemá. E significa ouvir. Você vai falar, tá, já entendi essa parte. Mas no hebraico, o ouvir é diferente do português. Por quê? O ouvir aqui em português, a gente ouvir e ouvir, ponto. Em hebraico, o chamar significa ouvir, entender e obedecer.
Então, quando está escrito assim, olha, ouve Israel, o Senhor é o Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele está falando assim, ouve, entenda e obedeça a Israel, porque o Senhor é o Deus único e é o nosso Senhor. Então, o convite aqui não é simplesmente ouvir, mas é para você ouvir, entender e obedecer. Quando nós lemos então lá em João, que não foi escrito em hebraico, foi em grego, mas eu posso fazer essa mesma aplicação, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, eu posso entender assim, olha, quem tem ouvidos, e aí não é simplesmente o ouvido aqui não, mas quem tem entendimento, sabe? Quem está disposto a se dobrar diante de Deus, ouça o que Deus está falando, entenda e obedeça o que Deus tem falado. E isso que está escrito em Apocalipse não está só lá não, quem tem ouvidos ouça. Jesus falou isso nos evangelhos, e algumas passagens ele vai falar, olha, quem tem ouvidos ouça. Tem vezes que ele até repete isso 2 vezes para dar ênfase nessa frase. Então, um convite para você nessa noite, olha, quem tem ouvidos, ouça. O que nós lemos aqui em João, lá no início, olha, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, é porque de fato Deus tem chamado esta igreja, tem chamado você que está aqui. Talvez você fale, eu nem faço parte dessa igreja, sou visitante, estou vindo aqui 2, 3 finais de semana, sei lá, alguém me trouxe aqui, mas essa palavra é para você também. Ouça a voz de Deus. E o ouvir é ouvir, entender e obedecer. Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ter uma profundidade maior nisso. Nisso o quê? Nessa questão do ouvir, que foi a pergunta do Guilherme. Tá, mas então, como que Deus fala comigo? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? E ontem até no upload a gente estava conversando um pouquinho sobre isso lá no GC. Que a gente pode, não só pode como deve, ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Hebreus 4, 12, ele vai falar sobre a importância da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que ela serve para o nosso dia a dia, e a gente que é protestante considera a palavra de Deus como palavra de Deus, isso não é uma metáfora, é de fato a palavra dele, e nós podemos ouvir a Deus através dessa leitura, ou ouvindo mesmo ali no Spotify, se você não sabe, nos players de música tem a versão falada da Bíblia. Além disso, nós também podemos e devemos ouvir a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. A gente pode através de uma oração. Às vezes você está orando, você para ali um momento e você começa a entender a voz de Deus. Através da vida de outras pessoas. De uma pregação, de uma palavra de sabedoria, de um testemunho. Sim, gente, testemunho também, onde Deus fala com a gente. A gente precisa celebrar as vitórias dos outros. A gente precisa entender que aquilo que Deus fez na vida de um serve para mim também. E Deus fala através dos testemunhos. Deus fala através da criação. Quando eu olho para a natureza, tudo aquilo que Deus tem feito, eu falo, nossa, isso é impossível que seja algo do acaso. Quando a gente consegue ver o amor que os animais irracionais têm, eu falo, nossa. Quando o próprio Jesus olhou para a natureza e falou assim, olha, está vendo os lírios do campo? Eles nem trabalham. E Deus os veste da melhor forma. Eu começo a entender que se Deus cuida do lírio, que vai morrer, ninguém vai ver, quem dirá eu que sou filho? Então eu posso ouvir a voz de Deus através da criação. Eu posso ouvir a voz de Deus, ou ver, melhor dizendo, através de sonhos e visões. Deus também se revela através disso. Não quer dizer que todo sonho é algo de Deus, mas Deus pode falar com você através dos sonhos. Deus pode falar através dos sinais, dos prodígios e maravilhas. Deus pode falar com a gente numa voz audível. Na Bíblia vai relatar algumas pessoas falando que ouviram uma voz como um som de muitas águas, que a voz de Deus é tão forte como um trovão, que quebra os cedros e assim por diante. Então Deus pode fazer isso. Não necessariamente Ele vai fazer com você, mas se assim Ele quiser, Ele faz. Então, a gente precisa entender e discernir isso. E o discernir vem muito, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu começo a discernir a voz de Deus. Se alguém chegar para mim e falar assim, olha Jonatas, seu pai falou isso para mim e dessa forma. Como eu conheço meu pai, vou falar, olha, meu pai pode ter falado isso, mas talvez não dessa forma. Então, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, eu vou pegando ali a forma como essa pessoa fala, o jeito que ela é. Então, quando eu me relaciono cada vez mais com Deus, quando cada vez mais eu leio a Bíblia, quando alguém vier e falar, não, porque Deus disse isso, eu vou falar, peraí, eu começo a discernir isso, porque eu estou aprendendo sobre o caráter de Deus. Então é por isso que eu falei lá no início, olha, quando alguém estiver lendo a Bíblia, abre a Bíblia também. Não é porque você desconfia do pregador, não, é porque você sabe que Deus fala com você também. E Ele vai talvez te saltar algo que não está dentro da mensagem, mas vai trazer o seu coração. Isso faz parte do caráter de Deus.
Então, a gente tem que aprender também a discernir. E quanto mais eu ouço, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu aprendo a discernir. Não é algo mágico, é algo natural. Eu, particularmente, gosto muito de dividir dessa forma, que foi aí entra a pergunta do Gui. Como que eu ouço a voz de Deus? Algumas pessoas simplesmente sabem. Essa pessoa sabe, tipo, Deus falou comigo, mas foi uma voz, foi uma visão? Não, eu sei que Deus falou comigo. É uma certeza no coração. E aí vem aquele ponto que eu falei, tem que estar na Bíblia. Vamos ver na Bíblia onde isso acontece? Bom, isso acontece, por exemplo, lá em Mateus 16, 17. Jesus chega para os discípulos e fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, olha, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, não sei o quê. Pedro ouviu a voz de Deus assim, falando no ouvido dele? Pedro teve uma visão assim? Não, ele só tinha uma certeza, olha, não sei, me bateu uma certeza aqui que tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar, olha, isso foi revelado pelo Espírito. Então Deus fala com a gente através de certeza. Eu não estou falando simplesmente de uma intuição, eu estou achando, é uma certeza que o Espírito Santo traz no nosso coração. Deus pode falar com a gente através dos nossos sentidos. Então, nós vemos isso em diversas ocasiões, e uma delas, por exemplo, é com Daniel. Ele ali se prostrou diante de Deus, ele sentiu coisas. Quando a gente olha também aqui no Apocalipse de João, é que João passa por várias coisas, mas ele também se prostra diante de Deus, ele sente um temor, ele entende que é Deus falando com ele. Então, Deus pode também falar dessa forma. Deus pode falar, de fato, uma voz audível para a gente pode ouvir também. Então, como eu comentei, como foi o caso de Samuel, né? Era noite e o próprio Deus chamou Samuel e ele não sabia que era Deus falando com ele. Isso pode acontecer. Ou pode ser através também de visões, de sonhos. Como eu disse, não quer dizer que todo sonho é um sonho de Deus, toda visão é uma visão de Deus, mas Deus pode falar com a gente através disso. Mas o essencial que a gente precisa entender é que, por mais que Deus possa falar dessas várias formas que eu apresentei, é que a gente tenha a Bíblia no nosso coração. Que a gente leia, entenda, se debruce sobre ela para que a gente não seja enganado. Porque quando de fato, se me ocorrer de eu passar por alguma dessas experiências, pode ser que não aconteça, mas se me ocorrer, eu vou entender se é de Deus ou não. Vou falar, nossa, aquilo que eu senti no coração é realmente de Deus. Porque Deus não vai trazer nenhuma certeza no seu coração que é contrária à palavra dele. Deus não vai mandar você se separar da sua família e casar com uma outra. Ah, isso foi de Deus. Não, isso não é de Deus. Então você vai olhar isso dentro da Bíblia e vai falar, nossa, de fato, isso é uma certeza de Deus na minha vida. Então, é importante que a gente entenda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvidos. Você está aqui nessa noite, Deus tem falado com você. Então, a gente precisa começar agora a pôr isso em prática. Se eu já entendi que Deus fala, eu já entendi formas de ouvir a Deus e formas de eu escutar a Deus, eu preciso começar a colocar isso em prática. Eu quero só refrisar com vocês um ponto bem importante. Quando a gente fala dos nicolaítas e de Balaão, essa doutrina errada, teve um ponto muito específico que me saltou à vista. E quando eu fui pesquisar sobre os nicolaítas, eu comecei a pensar a respeito da nossa igreja não só em Bugaçu, mas de forma geral. E aí não só metodista, a igreja de Cristo. É algo que muitas vezes a gente cai num erro. Né? Quando eu vejo, nós vimos essas 3 primeiras igrejas já. Das 3, tinha 2 que tinham problemas. Jesus aponta esses problemas, chama para perto e dá uma solução, e ainda por cima oferece recompensa. Olha que legal. E aí talvez você pense, né? Nossa, essa igreja aí, né? Só Jesus na causa. Mas se o próprio Deus, que é Deus, não rejeitou essa igreja, quem é eu e você para rejeitar? E às vezes a gente tem feito isso. Eu ouço muito e de fato eu concordo quando a gente ora assim, a gente fala para as pessoas, olha, me desculpe por aquilo que a igreja fez com você. E tem pessoas que de fato foram machucadas, porque a igreja é formada por mim e por você, por seres humanos falhos. Então isso pode acontecer, não é o ideal, mas pode acontecer. Mas, quero te perguntar, quantas vezes você se colocou diante de Deus e falou, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz contra a tua igreja? A gente sempre é a vítima, a gente sempre é o coitadinho. E fala, eu fui machucado pela igreja, pelo pastor tal, pelo líder Y, pelo irmão X que fez isso comigo. E de fato, nos perdoe por aquilo que a igreja fez com você. Mas eu quero te perguntar, e você? Quantas vezes você feriu a igreja? E você não pediu perdão?
Será que sempre a gente é o coitadinho da história? Nem sempre. E a gente precisa entender. E a mesma pergunta que eu fiz de manhã eu vou fazer nessa noite. Quem aqui é casado, o noivo, algo assim? Levanta a mão. Ó, bastante gente. Os homens, levanta a mão rapidinho de novo. Então tá. Adriel, se eu chegasse pra você e começasse a falar mal da sua esposa, pra você ia gostar? Chato, né? André, se eu chegasse pra você e começasse a falar mal da Luana, você ia gostar? Ia apanhar, né? A igreja é a noiva de Cristo. Por que a gente tem mania de ficar esculhambando a igreja? E olha, a gente leu em Apocalipse. Não é para a gente passar pano para a doutrina errada. Não é para a gente passar pano para as coisas erradas. Isso o próprio Deus até elogia na igreja. Mas tem vezes que a gente não está fazendo esse tipo de distinção e crítica. A gente está de fato atacando a igreja. A gente está de fato ali, né, descendo a lenha em todo mundo. Isso de fato agrada a Deus? É óbvio que não. Se Deus que é Deus chama a igreja para o arrependimento e para voltar ao primeiro amor, por que será que eu me acho bom bastante para condenar a igreja? Então está na hora de começar a rever isso daí. Lá em Provérbios, vou até pedir para a gente colocar ali para ler, que de manhã eu não coloquei, mas aí eu vou pedir para pôr. Você consegue pôr, Mari? Ah, vai. Beleza. Lá em Provérbios vai falar de 7 coisas que Deus não gosta e a última ele abomina. 7 ele odeia, sim, mas a última ele abomina muito. Se não for, não tem problema não, eu leio aqui com o pessoal, direto. Então, foi? Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia e uma 7ª a alma dele detesta. Pode passar aí. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente. Pode ir próximo. Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que lhe abomina ali, ó, o que semeia discórdia entre os irmãos. Quando a gente fala dos nicolaítas, e pode parecer um pouco duro isso, tá? Pode parecer, mas não é, porque Deus é bom. Deus vai falar ali na carta àquela igreja que ele odeia as obras dos nicolaítas, e até outra versão que ele odeia os nicolaítas. Por quê? Porque os nicolaítas estavam pervertendo o povo de Deus, causando distinção entre as pessoas. Eles não só apresentavam uma doutrina errada, como eles faziam furdunça, ali uma bagunça. Quando eu vejo em Provérbios, está falando assim, olha, Deus abomina a pessoa que semeia discórdia entre os irmãos. Lembra que eu falei agora há pouco? Quem sou eu e quem é você para ficar descendo a linha na igreja? E simplesmente não é quando a gente faz uma autocrítica, quando a gente se arrepende, a gente tem que se arrepender, a gente tem que identificar os nossos erros. Mas tem vezes que a gente se acha tão bom que eu saio desse meio e eu começo a falar mal. Eu começo a criar discórdia, eu começo a criar distinção. Deus abomina isso. E aí eu quero trazer, de manhã eu tinha citado, mas eu vou trazer aqui a passagem correta. Em Atos teve 2 situações de 2 personagens específicos que causaram uma certa bagunça. E, bom, deixa eu achar aqui, acho que eu não coloquei, que pena. Mas vai falar a respeito de 2 homens. Esses 2 homens, eles, achei aqui, Atos 8, do 9 ao 24. Primeiro vai falar sobre Simão, ele é chamado de mago ali. Ele meio que praticava magia ali em Samaria. E quando ele viu que Deus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas, ele também quis aquilo. Ele falou assim, não, eu quero me converter ao Evangelho, e eu quero essa imposição de mão sobre mim, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero fazer sinais, prodígios e maravilhas. Só que o coração dele desejava aquilo para ter dinheiro. E aí, quando nós lemos lá no finalzinho, no 23 e no 24, ele leva uma bronca, mas uma bronca muito forte. E a gente não sabe o que acontece no final da história dele, mas ele fala assim, eu preciso melhorar. Ore por mim, me ajude a melhorar. Essa foi a primeira situação. O segundo é Elimas, que também era mago, feiticeiro. Está em Atos 13,
do 6 ao 12, e aí que está um problema muito sério. Ele viu o agir de Deus, ele viu o agir do Espírito Santo, e ele tenta atrapalhar a vida de um homem chamado Sérgio Paulo. Estava se convertendo ao Evangelho. E aí, como ele estava tentando desviar aquele homem, o Paulo, cheio do Espírito Santo, vai falar com ele e ordena que temporariamente ele fique cego. Aí você fala assim, meu Deus, um homem de Deus fazendo isso com outro ali. Mas tem um aspecto muito importante. Talvez você não concorde muito com o que eu vou falar, mas está tudo bem. Uma coisa é quando eu não quero seguir a Cristo. Vou viver minha vida. Que pena. Mas o ponto é quando eu não quero seguir a Cristo e eu vou atrapalhar a vida de outra pessoa. Isso é muito sério. Essas duas passagens foram duas pessoas. Uma era um personagem que queria o agir do Espírito Santo para conseguir dinheiro, para conseguir as coisas. Ele foi corrigido e ele pediu perdão. A gente não sabe o que aconteceu no final da vida dele. Mas esse outro aqui, ele viu o agir do Espírito Santo, ele viu sinais, prodígios e maravilhas. Está em Atos 13, do 6 ao 12, Elimas. E Paulo fala que ele vai ficar cego temporariamente para ele entender o poder de Deus e como de aquilo de fato era sério. E que ele não tinha a possibilidade, ele não tinha autoridade, ele não poderia ficar desviando as pessoas. Aí quando eu olho essa carta que nós lemos aqui agora há pouco, a igreja aqui, deixa eu pegar aqui certinho, a igreja, a terceira de Pérgamo, nós vemos que algumas pessoas estavam aceitando essas falsas doutrinas, aceitando essas bagunças no meio da igreja. Deus não se agrada disso. Isso é algo sério. Se você não quer ter compromisso com Deus, eu espero que você se arrependa e volte ao primeiro amor. Mas o problema é quando você não quer ter compromisso com Deus e ainda por cima atrapalha a vida de outras pessoas. Isso é muito sério. E o convite de Deus é que a igreja se arrependa e que não se misture com esse tipo de coisa. A gente pode ter discordâncias teológicas, eu posso discordar de você, eu acho que o culto tem que começar às 6 e não às 7, eu acho que é às 7, eu acho que a escola dominical é de manhã, é à noite, é o tipo de coisa comum, até aí não tem problema. Eu acredito nisso, que naquilo está tudo certo. O ponto é quando as desavenças e discussões começam a gerar intriga na igreja, começa a desviar as pessoas, começa a ser pedra de tropeço na vida das pessoas. E isso é muito sério. Então o convite de Deus nessa noite é que a gente ouça aquilo que o Espírito Santo tem falado a gente. A gente ouça, entenda e coloque em prática. E especificamente, algo me saltou os olhos, foi esse ponto específico, dos nicolaítas, para que a gente também não entre nessa armadilha do inimigo, de ser tão crítico e tóxico a ponto de atrapalhar a vida espiritual de outras pessoas. O convite de Deus para a gente é: se arrependa, volta ao primeiro amor. Para você que está vivendo da forma correta, permaneça firme. Não deixe que as perseguições e os problemas da vida tire o seu foco. E para aqueles que estão vivendo aí, talvez meio que entrando numa falsa doutrina, olha, preste bem atenção naquilo que você está ouvindo. Leia a Bíblia, ouça Deus. Coloque em xeque se de fato aquilo que você está ouvindo está escrito, é de Deus. E viva a verdadeira doutrina, a doutrina do Evangelho. As outras, deixa para lá. Se uma pessoa consegue intoxicar outras com coisas ruins, você, que é cheio de Espírito Santo, que tem coisa boa, você também pode levar isso de uma forma positiva. Da mesma forma, como eu citei esse mago para você, está lá em Atos, que ele tentava desvirtuar as pessoas e levar para um mau caminho, eu posso da mesma forma também apresentar a doutrina verdadeira, o Evangelho verdadeiro, e deixar que o Espírito Santo guie essas pessoas no caminho correto. Então o convite que eu tenho para você nessa noite é justamente esse: ouça a voz de Deus. Lá em João 8,47 nós lemos: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. É Jesus falando ali para aquele grupo específico: por isso não as escutais, porque não sois de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero acreditar que vocês são de Deus, vocês estão aqui, foram tragos por Deus aqui nessa noite, e que se você está ouvindo a voz de Deus, talvez que você precisa fazer é tirar as distrações, ouvir, entender e colocar em prática. Se Deus te trouxe aqui, se a gente está lendo sobre Apocalipse, a respeito dessas exortações, elogios e repreensões, é porque Deus nos ama tanto, 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 tanto,
que Ele está nos chamando para um lugar de arrependimento, assim como o André orou no começo do culto, que a gente possa se humilhar perante as potentes mãos do Senhor, e Ele, no tempo dele, nos exaltará. Para finalizar, eu quero ler com vocês Gênesis 3:8, do 8 ao 10, diz assim: E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Sim, a gente saiu de Apocalipse e voltou lá para Gênesis, lá no início. Adão tinha errado, Eva tinha errado, e eles ouviram a voz de Deus. Mas a escolha deles ao ouvir a voz de Deus foi se esconder. Em Apocalipse, nós somos convidados a ouvir a voz de Deus e se apresentar a Deus e colocar nossa vida em ordem. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: ouvindo a voz de Deus, você vai se esconder ou você vai se apresentar a Deus? Como eu disse, Deus conhece as tuas obras, Deus sabe onde você está e Deus conhece a sua dor. Então se apresente a Deus. Eu falei fugir de Deus, mas assim, não tem como fugir, tá bom? Eles tentaram ali, mas não conseguiram. É o que está escrito na Bíblia. Você pode tentar fugir, mas não é uma atitude muito inteligente, não. Tem um pastor que eu gosto muito, o Nicodemos, ele fala assim: olha, Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para tirar o seu pecado, não sua inteligência. Então, seja inteligente, não tente fugir de Deus, se apresente para Ele, Ele te ama. Ele te chama nessa noite para ouvir, entender e obedecer. Amém? Então coloque-se de pé.